Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá gravando um podcast muito especial, que é com mais um dentista que trabalha na Solen Odontologia. Mas essa dentista, ela mora no meu coração. Se eu não trouxesse ela aqui, eu ia morrer de dor de barriga, porque a Nara, ela é minha amiga desde sempre. Desde quantos anos? 14 anos de idade, 15 anos de idade. E todo mundo acha que a gente se conheceu através da odontologia. Mas, na verdade, a gente é amiga de colégio. Nós fizemos odontologia em faculdades separadas. Mas nós temos, assim, os mesmos pensamentos, os mesmos princípios, a mesma forma de fazer odontologia, cada uma do seu jeitinho. Mas, desde sempre, desde que eu montei o consultório, a Nara é meu braço direito, meu braço esquerdo. Eu saio do consultório, vou viajar, dou curso e se tem uma coisa que eu fico tranquila é que eu não tenho preocupação de sair de lá, porque você sabe. Pronto, não vai chorar agora logo. A gente já começa a chorar no começo, mas é verdade. É verdade. E sentir que a gente tá sempre ali, uma para apoiar a outra e complementar, né? Isso, acho que a gente se complementa e a Nara é minha dentista, né? Porque dentista não consegue se tratar. Então, a Nara é minha dentista e eu acho que isso é a maior prova da confiança que eu tenho no seu trabalho. E a Nara também é uma dentista muito completa. Então, hoje a gente vai falar de muitas coisas diferentes, porque... Muitos assuntos, porque a Nara é implantodontista, a Nara faz orto, a Nara faz clínica geral, a Nara faz canal, a Nara é aquela dentista de mocho, dentistona que eu falo, que o que vier para resolver é uma reabilitação, é uma prótese, ela não nega nada e faz tudo com muita excelência. Então, me fala, amiga, o que você acha que faz de você essa dentista? Clínica geral, num mundo hoje que cada vez mais as pessoas se especializam, você sempre está se atualizando, mas você tem uma visão muito global do paciente. E eu quero saber como funciona a sua cabeça em relação a isso. Como você chegou nessa excelência de tratamento que você faz? Ai, gente, assim já fico mais envergonhada. Mas vamos lá. Eu acho que é muito importante essa visão generalista, exatamente. Porque para você conseguir fazer uma reabilitação e não um tratamento isolado, você tem que ter noção de muitas especialidades diferentes e como que elas vão funcionar e se complementar dentro da necessidade daquele paciente. Então, essa necessidade foi me aparecendo no decorrer dos anos, porque eu comecei, a minha primeira formação foi em endodontia, então eu fazia canal, porque eu trabalhava num lugar que tinha essa necessidade, não tinha uma pessoa que fizesse o canal ali, e eu falei assim, bom, vou começar por aqui. Recém-formado, você procura um jeito de se inserir na profissão, né? Então, vou começar por aqui. Mas depois você vai entendendo a necessidade que um dente que foi tratado endodonticamente, que fez o tratamento de canal, o que ele precisa para durar, para seguir na boca. E ter uma boa longevidade, durar bastante para que ele tenha uma funcionalidade... Que não é simplesmente tirar a dor, né? Exato. Porque o dente que precisa canal, muitas vezes o paciente ele tem essa mentalidade. Esse dente, eu preciso tirar a dor, vou tratar o canal. Mas a gente sabe que depois existe uma restauração ideal para aquele dente não quebrar. É um dente que fica muito fragilizado, é um dente que geralmente, para chegar na necessidade do tratamento endodôntico, ele já foi muito restaurado, ou ele já teve uma restauração muito grande, ele já teve uma fratura de alguma das paredes, então você precisa de um reforço, você precisa de uma restauração eficiente, muitas vezes de um tratamento de coroa, uma restauração indireta. Então, eu fui ampliando aos poucos essa visão de como fazer as coisas durarem mais. Sim. Como fazer que isso tenha uma funcionalidade maior. E aí você vai agregando especialidades. E depois que esse dente quebrou?
O que você faz? Como é que você vai atender o paciente? E eu sempre fui, ao mesmo tempo que eu estava me inserindo na endodontia, eu já estava caminhando pela cirurgia. Porque a cirurgia, eu comecei lá na semiologia, ainda na faculdade, porque quando eu passei pela disciplina, eu gostei e comecei a fazer monitoria com os professores nos anos seguintes. Então, a gente fica lá de professor assistente, de professor voluntário. Então, a parte da cirurgia já sempre me abraçou. Sim. Depois da endodontia, então, eu fui me aprofundar na parte da cirurgia. Como que a gente vai recuperar um espaço perdido? Como que você vai reposicionar um elemento que o paciente já não tem há muito tempo, ou que ele acabou de perder agora por um insucesso num tratamento anterior. Então... Você acha que foi uma conjunção de você ter esse perfil, de ser uma pessoa resolutiva, que quer fazer com que o paciente tenha um tratamento mais completo, com a oportunidade de trabalhar em lugares que te empurravam para ser também essa pessoa? Porque eu sei que você trabalhou com professor, você trabalhou em lugar que precisava da endodontia, mas você também trabalhou em clínicas maiores, que você foi gestora, que você foi empresária, e que muitas vezes você estava ali e você precisava resolver a questão daquele paciente, qualquer que fosse a especialidade. Eu tenho dentro de mim uma coisa muito que me pega de uma maneira muito profunda, é assim, eu não quero resolver o imediato. Sim. Eu quero resolver o duradouro. Então, assim, o que me satisfaz, o que me realiza, não é aquela resolução que você deu para aquela dor imediata e que daqui a um mês você não sabe mais o que vai acontecer. Eu quero resolver o problema para que ele fique e dure. Sim. Que você consiga fazer um controle posterior e que você não tenha que ficar repetindo os trabalhos. Exato. E eu acho que isso vai muito de encontro com o que acontece na Solen, que os nossos pacientes, eles são pacientes de 14 anos, 20 anos, 12 anos, porque nós conseguimos resolver várias questões dentro da clínica. E os pacientes também enxergam esse valor que a gente tem, que é realmente de resolver o problema e o paciente passar de uma fase de tratamento para uma fase de acompanhamento. Acompanhamento, exatamente. O paciente te procurar ou te indicar um parente, de um conhecido, e aí os pacientes que procuram, eles já não estão assim para resolver um problema pontual, eles já querem resolver o sorriso, resolver a mordida, então você tem que olhar aquilo como um todo. Sim. Eu vou colocar os dentes em posição, eu vou repor o que está faltando, eu vou melhorar o que não está legal e eu vou colocar essa estrutura toda para funcionar em equilíbrio. Sim. Então, eu acho que a palavra-chave hoje para a odontologia que nós fazemos Sim. é restabelecer o equilíbrio de uma maneira funcional. Sim. Eu acho que você tem toda a razão e eu acho que isso é o que falta um pouco na odontologia de maneira geral. Eu acho que a gente está perdendo um pouco a mão nisso de ser sempre muito, 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 muito especialista. Então, agora me conta como que apareceu a ortodontia na sua vida. A ortodontia, de todas as especialidades que a gente passa pela faculdade, ela era uma que eu fazia assim, eu gosto de tudo, menos de orto. A orto não me pegava tanto. Eu também. Na faculdade. Que horror aqueles fios. Porque eu acho que na faculdade você estava ali aprendendo a dobrar um fio, desdobrar um fio, dobrar um fio. Você não via aonde isso ia ser aplicado, porque você não tinha a motivação necessária para aquilo e nem a experiência. E lembrando que a gente fez faculdade há mais de 20 anos e agora pode estar diferente. Agora pode estar mas a melhor. Nossa época era assim. Então, assim, na faculdade ela não me despertou um carinho especial. Sim. Mas no decorrer da profissão, conforme eu fui desenvolvendo o gosto e a vontade de incorporar as outras especialidades, eu senti muito forte a necessidade de primeiro reposicionar os dentes no devido lugar, para depois fazer uma reabilitação com o que sobrou, com o que você precisa, com o que você tem de espaço, com o que você tem de altura. Então, quando você vai olhar o paciente como um todo, você não pode deixar uma ortodontia de fora. Sim. Então, isso já falando em dentes adultos, maduros. Isso que eu ia falar. E aí você passa a ver com muito carinho
que quando você vai ver isso lá na infância, na primeira infância, na dentição mista e até no início da permanente, você tem a possibilidade de construir essa dentição de uma maneira mais correta, mais equilibrada. Sim. Então, você vai agregando funções e... Vai agregando funções e você também vai enxergando aonde você quer chegar e qual benefício o paciente vai ter, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E como a visão da ortodontia, ela mudou da época que a gente se formou até hoje, e mais ainda, como a mentalidade das pessoas leigas hoje é diferente para a ortodontia. Então, me fala mais sobre essa ortodontia para adulto, às vezes até pessoas 50 a mais, colocando os seus aparelhos 50 mais e às vezes até mais. E que era uma coisa impensável para essa geração, porque essa geração tinha na cabeça que a ortodontia era estética. E ainda tem muito forte que aparelho é para adolescente. Sim. Aparelho é para adolescente e para criança e para adolescente. E a visão agora está mudando. As pessoas estão percebendo, elas estão com a necessidade de manter os dentes por mais tempo. Elas estão entendendo que se não tiver tudo organizado no seu devido lugar, todo o tratamento que você fizer vai ser um paliativo. Isso. Então, muito assim, bom. Você vai fazer uma prótese, seja qual for, ela vai ter uma duração curta ou nula se os dentes não estiverem posicionados. Inclusive, uma prótese mal colocada num dente que não está equilibrado, você pode levar a perder esse dente que já estava lá mal posicionado também. Sim. Então, assim, uma prótese que não foi bem planejada dentro desse processo de reabilitação, aonde você pensou o paciente como um todo, você pode condenar dentes que não estavam condenados Sim. até então. Sim. Então, aí é onde está a principal característica dessa necessidade dessa ortodontia adulta, madura. Sim. Com uma série de cuidados que você tem que acompanhar. Você não pode olhar só a ortodontia. Sim. Aí é onde eu falo, você precisa das outras especialidades. Você tem que olhar a periodontia, então você tem que estar de olho no tecido de sustentação. Você tem que ver se o paciente está higienizando bem. Você tem que ver se o paciente está apertando demais os dentes, para que ele não fique machucado de outra maneira. Então, eu continuo batendo nessa tecla. Você tem que olhar o paciente como um todo. Então, eu acho que você tem essa veia de querer entender tudo, e você faz isso com maestria, porque você é uma dentista generalista, e eu falo isso de boca cheia. Mas se você é uma pessoa, se você é um dentista, que você não quer ser este generalista de pôr a mão na massa e fazer tudo, você tem que pelo menos entender para saber indicar. Não é? No caso de você ser um dentista que você não tem uma visão ampla, ou que você não consegue executar, ou não é sua praia, você não gosta, Isso, ou não ser. vai fazer certinho e tudo bem. Uhum. Você tem que fazer o seu e ter uma rede de trabalho que vai te apoiar de uma maneira correta. Então, assim, conheço muitos dentistas que trabalham e trabalham muito bem assim, ó, eu só faço o canal, mas o meu colega é o que faz a prótese, e o meu outro colega é o que faz a ortodontia, e eles têm que trabalhar em sintonia. Sim. Porque eu fui começando a aumentar o número de especialidades e estudos por conta de muitos tratamentos onde eu via que cada dentista que pegava aquele paciente remava para um lado. E aquele barco que está cada um remando para um lugar, ele não sai do lugar ou ele afunda, ele vai virar. Isso. Então, assim, se é para remar mais de uma pessoa no mesmo barquinho, no mesmo paciente, vocês têm que ter o mesmo direcionamento. É aí onde a gente se completa, né, amiga? Porque eu odeio cirurgia. Eu não gosto de ortodontia. E assim... E aí eu tô aqui pra isso. Exato, mas eu tenho que saber que aquele paciente precisa disso. Os nossos pensamentos estão alinhados, sempre alinhados, a gente entende o propósito e a gente trabalha, eu acho que por todos esses anos de estudo e trabalho em conjunto, a gente sabe exatamente o que a gente espera no final do paciente, no dia que o paciente chega na primeira consulta.
Então, assim, o meu ideal para o paciente é isso. Aham. Muitas vezes a gente tem que quebrar esse tratamento em etapas. Sim. Porque o tratamento fica longo, às vezes porque o tratamento pode ficar mais caro, às vezes porque o paciente não tem o tempo agora da vida, ou não é o período de fazer aquele tratamento maior proposto. Então, a gente tem que ir quebrando ele em etapas e saber qual é o momento de cada especialidade e como agir. E aí, aquela especialidade, aonde ela vai parar para que a próxima se encaixe. Como uma peça exata de quebra-cabeça. E agora que a gente tá falando ainda nesse assunto de ortodontia, fala um pouco sobre os alinhadores. Alinhadores invisíveis. É o aparelho do momento. É o aparelho do momento. A odontologia sempre tem algumas coisas do momento. E agora são os aparelhos invisíveis. Então, eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Faz de conta que eu sou um paciente e me explica como funciona. Os alinhadores invisíveis, eles são pequenas plaquinhas transparentes que são adaptadas ao dente, tanto parte superior quanto inferior, e que vão fazer o trabalho que no tratamento ortodôntico tradicional, o bracket, aquele quadradinho que vai colado no dente, faz. Tá? Então, nessa modalidade de tratamento, você vai digitalizar a mordida, você faz um exame específico, que é o escaneamento. Então, você vai digitalizar a mordida do paciente, colocar num programa de computador, e aí tem um software que vai trabalhar fazendo a projeção de aonde o paciente começa e qual é o final ideal para a mordida. E cada movimento que o dente tem que fazer, ele printa uma imagem, e nessa imagem é transformada numa moldeira. Então, quando o dentista vai fazendo as especificações de quantos milímetros você vai colocar o dente para frente, para trás. Esse software, ele não trabalha sozinho. Ele não pensa sozinho, não. O dentista, ele tem que passar as orientações, qual é o caso do paciente, qual é o seu objetivo principal. Então, depois que isso tá pronto, ele vem numa caixinha. Só que o alinhador também não trabalha sozinho. Você precisa ter uma boa base da ortodontia desde o início, a mecânica do movimento. Então, hoje em dia, eu entendo o fio que você dobrava há 20 anos atrás na faculdade. Você tem que entender para onde você está movimentando o dente, por que você quer levar ele para lá. E aí, a gente decide agora qual é o tipo, de que maneira eu vou levar esse dente para o lugar. E o alinhador está fazendo isso de uma maneira certinha, é muito preciso. Você tem desgastes específicos, aumentos específicos para fazer num dente, e o paciente tem que colaborar muito, porque não é mágica. Sim, parece que é. É tecnologia, não é mágica. Então, assim, precisa uma disciplina. Tem que ter disciplina para usar certinho, para inserir, tirar certinho, higienizar com cuidado. Mas é um tratamento ortodôntico que traz uma série de vantagens quanto comparado aos anteriores, aos demais. O que eu destaco de principal vantagem ali é a possibilidade de uma melhor higienização e o conforto do paciente. Então, assim, você tira para comer, higieniza e põe de volta. Ele te permite ficar sem algumas horas no dia, eventualmente, mas tem que fazer o uso certinho. Senão, o próximo passo não vai adaptar. Acredito. Então, assim, uma semana que você não usou certinho, eu recomendo que os pacientes repitam aquele passo, porque senão o próximo vai dar errado e aí todo o tratamento vai por água abaixo. E é importante a gente falar que ter este novo tratamento não deixa por menos todos os outros que a gente tinha, porque existem indicações, né, diferentes. Existem indicações diferentes, existem movimentos que cada tipo de aparelho faz com maestria. Então, tem alguns movimentos, principalmente de extrusão, de torção, que você consegue fazer ainda melhor com o fio ortodôntico. Sabe uma coisa que é importante destacar? Falando que o alinhador não trabalha sozinho, muitas vezes ele vem o kit completo de alinhador que o paciente vai, se seguindo certinho, chegar no final. Mas um dos fatores que a gente tem que levar em consideração é a resistência óssea, tamanho de raízes. Então, assim, às vezes um movimento que parece simples demora mais do que o esperado. Em alguns momentos, a gente precisa conjugar
peças do tratamento tradicional para que você puxe, como molas, botões, colar um bracketzinho para que você ajude um dente ou outro a seguir o tratamento proposto no alinhador. Então, às vezes, você estaciona um estágio do alinhador para conseguir seguir com pecinhas acessórias. Se você não sabe bem a primeira etapa, a primeira fase da ortodontia, você não tem como seguir com o alinhador. O alinhador não se trata sozinho. Se você não estudou para fazer ele, você não consegue seguir. E é por isso também que, ao final, né, de um planejamento, até algumas empresas de alinhadores, elas te dão a possibilidade de refinar, né, aquele tratamento. Você chega onde você queria, mas por esses motivos, ósseo, raiz, não sei o quê. Eu acho que por capricho também. Capricho. Eu gosto muito do refinamento. Eu acho que, assim, depois que tá tudo certinho, arrumadinho, você sempre vai olhar e falar assim, esse dentinho aqui podia estar um pouquinho melhor posicionado, faltou uma giradinha aqui que ia deixar o sorriso mais bonito. Esse daqui, se tivesse mais pra frente, ia funcionar melhor na oclusão, ia dar mais equilíbrio. Então, eu acho que um refinamento sempre é importante no final. São poucos casos que vai absolutamente certinho, que encaixou e não precisa mais. Tem casos que ficam excelentes, mas eu acho que sempre cabe um caprichinho no final. Tá vendo, gente? Por isso que ela é minha dentista. Porque é assim, às vezes tá bom. Eu olho... O paciente achou bom. O paciente achou bom. Eu achei bom. Ela, não, gente, vamos... Assim, ó, esse dentinho... Então, a gente faz... Aí o que eu faço? Eu pego uma resininha de teste e falo assim, olha, se ao invés dele estar nessa posição, ele estivesse nessa. Aí todo mundo faz... entendi. Quando a gente consegue enxergar, a gente vê a real necessidade. E além de tudo isso, né, a Nara, ela é ótima professora, excelente em didática, então essa educação dos pacientes também acontece. Eu acho que hoje em dia a gente é muito educadora dos pacientes. Sim. Lá na Solen a gente começa os tratamentos sentadas à mesa, primeiro, conversando, sabendo a queixa do paciente, mas também educando. Então, por isso que os nossos pacientes também, eu tiro o chapéu para eles, por isso que eles também são tão especiais, porque eles acabam abraçando essa causa com a gente, e quem não é desse perfil, às vezes não fica, e tudo bem, mas a gente sempre coloca o paciente como coadjuvante e responsável por tudo aquilo que a gente está fazendo. O paciente entender o porquê que a gente quer chegar em um ponto de tratamento com ele é muito importante, porque ele passa a fazer parte, ele passa a curtir o tratamento. Sim. Eu tenho poucos pacientes, pouquíssimos, que seguem por um tratamento de ortodontia e que ficam assim, na ansiedade de já tá acabando, porque normalmente eles já sabem aonde queremos chegar, então ele mesmo já se olha e fala assim, doutora, só falta esse, né? Só falta esse. E agora, qual o próximo passo? Próximo passo, a gente vai casar a mordida do superior com o inferior. Ai, doutor, usei o elástico direitinho e acho que agora eu consegui. Então, assim, o agora eu consegui demonstra que ele tá se esforçando para fazer com que isso mérito dele, é mérito também. dele, você orienta, mas quem faz no dia a dia é o paciente em casa, né? É isso mesmo. E eu acho que esse papel que a gente tem de deixá-lo ciente, de incentivar, de motivar, também faz parte de um bom tratamento, né? Agora me fala uma coisa. Quais são os principais erros das pessoas na ortodontia? Eu tenho uma sugestão. Eu acho que é a bendita da contenção. É o querer tirar a contenção, é o não usar a contenção. Gente, você chegou num tratamento que ficou lindo, que ficou certinho, funcional. Não tem por que não usar a contenção, que é aquilo que vai manter o seu dente na posição que foi tão sonhada, tão esperada e que demorou para chegar lá. Depois que um dentinho sai do lugar, todos os outros acabam se micromovimentando. E aí é um trabalho de formiguinha pro lado ruim, né? Pro lado negativo também. Um dentinho que girou, o outro dentinho tem espaço para tombar e vai se acomodar. E aí daqui a pouco você vai ver, você já tem que fazer um tratamento novamente, porque você já tirou da ordem o que estava arrumadinho. Então, assim, a falta de contenção é, sem dúvida nenhuma,
um dos piores cenários que a gente tem aí pós-ortodontia. Então, explica por que se deve usar a contenção depois do término do tratamento. Quando um dente se movimenta, quando você movimenta o dente ortodonticamente, você tem um consumo de osso, o osso é reabsorvido para que esse dente possa passar e depois ele é neoformado em volta. Todo esse processo de neoformação e maturação óssea, ele demora em torno de 6 meses para que o osso chegue no seu ponto máximo de dureza. Uhum. Então, o dente que já está posicionado, ele está ali no lugar certinho, mas o osso que está formado em volta ainda não está maduro. Tá. Então, ele ainda não ficou estabilizado o tanto que ele necessita para seguir a sua vida na funcionalidade normal. Ok. Então, você tem que dar um tempo para que o seu organismo se reorganize em volta. E quanto maior o movimento que esse dente fez para chegar na posição ideal, maior é a formação óssea que envolveu ali. Uhum. E você depende de maturando esse osso por camadas. Uhum. Então, é importante manter. Conforme ele vai seguindo mais durinho, mais firme, você vai reduzindo o uso da contenção, mas não é uma coisa que dá para ficar sem. Tem uma outra coisa que hoje em dia na ortodontia, falando na ortodontia fase adulta, tá atrapalhando bastante é o apertamento, que o pessoal conhece popularmente como bruxismo. Sim. Quando você aperta e trava os dentes, e isso geralmente é uma coisa que ninguém faz consciente, eu vou ali apertar meu dentinho agora. Mas quando as pessoas estão travando os dentes, seja só o travamento ou seja o raspar também, os dentes vão tendo espaço para se movimentar e para amolecer. E nisso eles vão saindo do lugar. Então, quando você aperta, você tem impacta uma força em toda a sua raiz. Ela vai sendo transmitida de dente a dente, geralmente nessa porção anterior, eles apinham. Porque enquanto tá todo mundo um do ladinho do outro, ele vai passando a carga ali, um vai encostando no outro. Mas na parte onde eles estão arqueados, eles saem de posição. Um dente que saiu de posição, imagina comigo, na parte de baixo, ele vai tocar primeiro quando você morde na parte de cima. Então, ele vai começar a empurrar o de cima. Sim. E aí, o de cima, os outros têm espaço para fechar também. A bagunça generaliza. É um efeito dominó. Eu falo para os pacientes, né? Os dentes, eles estão na boca, é como se fosse uma engrenagem de relógio, muito precisa, né? A natureza é muito perfeita. E um dente que sai de posição e que não funciona bem, todo o resto vai sofrer um impacto. E o que é mais importante, né, é que hoje em dia a gente consegue ser clara e ensinar os pacientes que às vezes esse impacto não é imediato. Não é imediato. Ai, doutora, perdi um dente, mas ele é lá do fundo, não vai fazer diferença. Nós temos pacientes que eles já me relataram o seguinte: eu não enxerguei isso lá atrás. Isso. Porque eu não sabia que apertava, mas você acredita que você tem razão? E agora, além de eu perceber que tá doendo, esse aqui tá saindo. Então, assim, a gente às vezes explica e o paciente precisa de um tempo para assimilar aquilo, porque não é uma coisa que a pessoa faz com consciência. Sim. Mas que vai prejudicar aos poucos. Outra coisa, dente ausente. Isso que eu queria dizer. Um dente ausente, o paciente já perdeu o dente lá no comecinho da adolescência, na fase adulta, no começo, e aquele dentinho ele deu espaço para que os outros tombassem, para que o de cima descesse, então você já tem toda uma desorganização. Quando você vai colocar todo mundo na posição, você precisa reposicionar o outro, porque senão você vai voltar para toda a bagunça que você consertou. E eu acho que a partir disso, dessa ausência dos dentes, né, e de realmente, nós extraímos um dente hoje, não é daqui um mês que esse dente, ele vai desorganizar tudo, mas essa conta vai chegar, porque é como se fosse um carro com pneu desbalanceado. Aquele que tá trabalhando mais, vai ficar careca antes. Então, exatamente. Né? Então, eu sempre faço essa analogia. Então, aí, quando o paciente perde o dente, a gente já fala, olha, vamos repor esse dente. E hoje, a maneira mais eficiente, eu diria, e mais duradoura, mais confortável, são os implantes. São os né? implantes. E me conta um pouco, assim, do que você acha
que os pacientes precisam mais saber sobre o implante? Quais são os mitos que ainda existem sobre o implante que a gente pode elucidar aqui hoje para deixar mais claro? Olha, eu tenho pacientes que quando me procuraram já estavam com essa desorganização, perdendo espaço, perdendo os dentes de cima por falta de dentes embaixo. E uma frase que me pegou foi de uma delas que me falou assim: quando eu tirei esses dentes, ninguém me avisou que eu precisava repor. A frase que eu ouvi é muito lá no fundo, pode deixar. Então, isso não existe em lugar nenhum, gente. Se fosse para a gente ter dentes a menos, nós já nasceríamos com dentes a menos. Então, existe uma forma e uma função adequada para que ele exista. E uma vez que perdemos, aconteceu alguma coisa, teve cárie, a restauração quebrou, precisa reposicionar. O mito principal, eu acho que é o dente do fundo, não precisa reposicionar. Sim. É exatamente o contrário. Por ser um dente do fundo, ele aguenta o peso de toda a mastigação. É o peso principal da musculatura ali, mais forte. Então, se ele não tiver ali para trabalhar certinho, vai ter outro dente que vai sofrer. Porque é alguém que vai estar fazendo o trabalho dele e o trabalho do coleguinha que não tá. Sim. Então, é o trabalhador sobrecarregado. Que faz duas funções ao mesmo tempo. Isso nunca dá certo. E o que eu gosto muito de falar para o paciente é que o dente é um órgão, né? Então, cada dente que você tem na boca é um órgão. Você ficaria sem um órgão do seu corpo, achando isso que é normal? A gente que é dentista, a gente sabe, não é porque você tem 28 dentes que todos eles têm a mesma função e trabalham do mesmo jeito na boca. Eles têm anatomias diferentes, eles têm desenhos diferentes. A gente passa anos na faculdade estudando isso. Anatomia, oclusão, que é engrenagem. Então, imagina, é uma coisa que a gente tem que mudar um pouco esse mindset das pessoas. Nossa, eu tenho vários dentes lá no fundo, então um só não vai fazer falta. Só não vai fazer falta. Mas aquele órgão faz muita, porque ele tem um desenho, uma anatomia, uma função peculiar. Ele tem que estar ali. Tem que estar ali. E tem que trabalhar. Senão você não chega no equilíbrio. E você falou várias vezes assim, a paciente me falou aquilo, me falou isso e tudo mais. Eu queria que você contasse, assim, a história de repente, um paciente que te marcou mais. Pode ter sido lá na faculdade, pode ser no começo, pode ter sido de agora, porque assim, vários também me marcaram, né? É muito emocionante quando a gente consegue desempenhar o nosso papel de profissional de saúde desempenhar o nosso papel de profissional de saúde da maneira que a gente veja os frutos no paciente. Então, sempre os últimos, para mim, eu tenho assim mais carinho, porque tá mais fresco ali na minha memória, eu fiquei mais mexida e tal. Mas eu sei que sempre tem um que às vezes ensina alguma coisa pra gente, né? Porque os pacientes ensinam muito pra gente. Essa troca humana é muito especial. Então, pensa em um. Gente, quando você me fala assim, pensar em um paciente que eu tenha, sei lá, marcado, são tantos. Eu acho que por a gente fazer esse trabalho mais, acredito que assim, generalista, reabilitador, o paciente acaba desenvolvendo um vínculo grande com você. A partir do momento que ele entende a tua proposta de trabalho, ele confia em você e ele passa muito tempo, né? Você acaba sendo uma extensão da casa, você sabe o que acontece por ali, ele senta e desabafa. A gente não consegue ter, nem eu nem a Nara, a gente não tem essa distância. Não tem, então assim, eu já acompanhei a internação de um paciente muito querido, que quando ele passou por alguns momentos de precisar fazer cirurgia e tal. Conta disso, dessa parte hospitalar que às vezes as pessoas não sabem que existe essa necessidade de estar com a boca saudável, por exemplo, para fazer alguns procedimentos médicos. Sim, a boca é um ambiente muito contaminado e algumas bactérias presentes em lesões cariosas ou endodônticas, elas prejudicam e às vezes inviabilizam
momentaneamente alguns procedimentos cirúrgicos maiores, principalmente procedimentos cardíacos. Então, assim, eu tenho um paciente muito querido que em um certo momento da vida precisou ser internado, fazer uma cirurgia de urgência, mas ele também era muito querido pelo médico dele, e aí o médico dele pediu que eu fosse fazer o procedimento que ele precisava antes da cirurgia lá no hospital. E porque ele não tinha condição de sair para fazer. Então eu consegui acompanhar e ajudar nesse momento. E foi muito importante, tivemos um sucesso. Depois ele operou e ele tá aí, lindo até hoje. Eu tenho uma paciente que me acompanha desde que eu fazia o curso de endodontia. Quando eu fazia o curso de endodontia ainda, recém-formada, e finalizei o curso, ela me procurou e me achou. E aí, em cada consultório que eu passei, ela ia atrás. E às vezes, assim, eram 2 horas e meia de deslocamento, mas ela tá aí e tá até agora. Você começa a conhecer a pessoa, a família, os vizinhos. Assim, mas eu lembrei de uma paciente aqui que continua comigo até hoje. Ela perdeu, infelizmente, por uma série de fatores, os dentes muito cedo. Muito cedo. E quando eu a conheci, a gente fez um tratamento longo, conseguimos reabilitar de uma maneira muito legal. E depois disso, ela arrumou um namorado. Isso! Lembra? Ela arrumou um namorado e ela casou. E hoje em dia eu atendo ela, o marido e o filhinho. E ela não arrumou o namorado por causa do dente. Ela arrumou o namorado pela autoestima, pela confiança. Ela desenvolveu uma segurança. Eu acho, porque linda, ela sempre foi. Sempre foi. E eu acho que é sobre isso, né? É um estigma que a pessoa tem, é um bloqueio, de repente. E você falou, assim, de coisas grandes e super importantes, mas também, às vezes, o paciente chega pra mim... Teve um paciente que... Eu vou chorar agora. É uma coisa tão simples, mas me pegou muito, porque era um momento que eu tava com as crianças muito pequenas. E ele chegou pra mim e falou assim: doutora, todo final de semana eu levo meu filho no parque e ele quer um sorvete. E ele fala: papai, você não vai tomar um sorvete? E eu sempre falo que não, porque os meus dentes são muito sensíveis. Muito, muito, muito. E aí ele vai crescendo e toda semana aquilo, toda semana ele me pergunta. E depois que eu fiz o tratamento, eu consegui tomar um sorvete com meu filho no parque. Então você vê, não precisa ser uma cirurgia cardíaca, entendeu? Mas são esses pequenos detalhes do dia a dia. É pra você ver que o sorriso, o dente e tudo de bom que uma boca saudável e um sorriso confiante pode te proporcionar, tá muito ligado. Do sorvete à saúde do teu coração. Então, assim, são muito... Do sorvete ao casamento, a gestação saudável. Eu acompanhei... Eu tenho uma paciente também, uma graça. Eu acompanhei ela grávida. Hoje em dia, a filha dela tá se formando na faculdade. Amiga, porque assim, esses dias eu vi que eu já tô atendendo, tipo, a terceira geração. A terceira geração da família. A terceira geração da família. Eu fico, meu Deus. Existe um pensamento que é recorrente às vezes, que os pais falam assim: não vou colocar aparelho no meu filho agora, porque ele não tem maturidade, doutor, ele não vai usar, vai ser uma briga. Sabe o que eu vou fazer? Deixa ele ter idade para colocar um aparelho fixo, que aí a gente começa o tratamento. Conta aí, explica. Caminho bem perigoso esse, não concordo. Quando você começa a tratar a criança, nas consultas preventivas, consultas iniciais, o comecinho da vida odontológica dela, você já começa a enxergar se ela vai ter algumas maloclusões que geralmente são visíveis, são clássicas, né? Uma mordida cruzada, uma mordida profunda, algum trespasse, algum desequilíbrio entre a posição superior e inferior. Então, você já tem que estar vendo essa criança como um todo. Sim. E quanto mais novinha ela é, mais fácil você consegue corrigir.
algumas funções. Por quê? Porque o osso tá bem molinho, porque as articulações ainda estão em formação e maturação. Então, você consegue corrigir pequenos desvios, você consegue orientar através do uso de aparelhos ortopédicos, aí não é ortodontia, tá? A ortopedia, você age abrindo espaço e melhorando o posicionamento ósseo do seu paciente. Na ortodontia, você vai dentro do espaço que você já abriu, dentro da tua limitação do osso, melhorar o posicionamento dentário. Sim. Tá? Então, são dois procedimentos que andam juntos, mas que são diferentes. Sim. Tá? Quando você fala em fazer um tratamento na primeira infância, na criança, você está fazendo a ortopedia. Você está construindo, você está, através de aparelhos, fazendo com que todo o conjunto, osso, músculo, língua, trabalhe para que ele vá seguindo para direcionamento correto. Harmonioso. Então, é como, para você fazer uma analogia, para ficar fácil de entender, com a ortopedia, na primeira infância, você ajuda a construir a criança certinho, a mordida certinha. Na ortodontia, você reforma. Ah, isso daqui não ficou legal, vou trazer para cá, vou trazer para lá. Um mesmo movimento que você vai fazer uma interferência em torno de 5, 6 anos de idade, às vezes não é mais possível de corrigir depois da adolescência. Sim, porque sabe a analogia que eu faço? A gente é a rainha das analogias. Então eu acho assim, eu falo pro pai, eu falo, você que é especialista se tá certo. A ortopedia, ela vai construir a caixinha. Imagina uma caixa de sapato, tem a caixa e a tampa. A parte de cima da nossa boca é a tampa e a parte de baixo é a caixa. Eu quero que aconteça isso com a boca dele. Ele tem que morder a tampa por cima da caixa. Certo. Então, agora, na ortopedia, no aparelho móvel, nessa idade que a criança é uma massinha que a gente consegue modelar. É essa caixa que eu quero pronta e com espaço. Para quê? Quando os dentes vierem, a gente organiza os dentes dentro da caixinha. Nos limites corretos. Isso Quem organiza o dente dentro da caixinha é o aparelho fixo, é o alinhador, é o aparelho quando a criança, quando já é adolescente, pré-adolescente. Dentição permanente. Dentição permanente. Então, tá certo, a analogia da caixinha. Essa analogia. A criança, você constrói, o aparelho orienta o crescimento. Uma coisa que que vale chamar atenção é que muitas vezes os aparelhos ortopédicos, eles não são aparelhos que são grudados. Então, assim, eles são aparelhos que são móveis, os aparelhos móveis, mas eles não ficam grudados numa arcada ou na outra. Eles ficam soltos na boca. Por quê? Porque ele tem que estimular não só o crescimento e expansão óssea, mas também o funcionamento adequado de articulação e musculatura. Então, toda a musculatura de lábio, de bochecha, de língua, funciona para segurar esse aparelho no lugar. Isso. Então, muitos aparelhos ortopédicos são móveis por conta disso. Propositadamente, porque você precisa, com isso, causar os estímulos musculares que vão ocasionar o crescimento correto que você está almejando. Isso é muito importante, porque eu acho que isso é um mito que existe, que a gente precisa quebrar. Que os aparelhos têm funções diferentes. É difícil. Alguns pais têm muita dificuldade em manter, e aí fica aquela briga. Já pôs o aparelho? Já colocou o aparelho? Onde está o aparelho? Perdeu o aparelho. É desgastante. A gente desgasta sabe. O pai, desgasta a criança, vira uma briga. O que eu costumo falar? Deixa que eu dou a bronca. Deixa a bronca comigo. A Nara é brava. Porque aí vocês não ficam brigando e fazendo o tratamento o tratamento ortopédico virar uma confusão. Mas, gente, as crianças, elas reclamam a primeira semana, os primeiros 2 dias. Eles acostumam fácil, eles aceitam, eles ficam bem colaborativos. Tem que se manter firme no propósito. Eu acho que quando os pais... igual tirar chupeta. Quando os pais estão fechados com a gente, estão fechados com a gente, o que acontece? A gente explica que vai ter essa travessia difícil. Comecinho. Mas a gente acompanha centenas de casos e a gente sabe que vai dar certo. E o pai fala assim, ok, vamos juntos. Se o pai amolece a criança... mas aí assim, a gente tem que ter a firmeza com a criança e a gente tem que ser o ombro de apoio do pai e da mãe.
Sim. Então, assim, o pai e a mãe, eles buscam muito apoio na gente, e eu acabo orientando algumas técnicas, o que ele vai fazer, como ele vai agir, em que momentos que ele vai ser mais firme, mas é importante que ele não veja que o pai e a mãe estão exaustos também com esse tira e põe de aparelho. E, gente, 90% dos casos, eles vão bonitinhos, eles chegam no fim, o tratamento é rápido. Imagina o seguinte, você molda um aparelho para aquela situação, a criança, assim, você compra roupa, ela cresce, né? Assim como perde a roupa, perde tênis, perde um aparelho também. Então, não são tratamentos que têm que ser longos, eles não podem ser prolongados, porque a criança está em fase de crescimento. Então, você tem que usar aquele aparelho, ver o máximo de proveito que ele pode dar num período curto e depois ver uma próxima etapa. Sim. E a próxima etapa não fica pior. O começar porque a criança amadurece também, né? O começar é difícil. E outra coisa que vale ressaltar também, não existe mais hoje em dia você passar a vida inteira de aparelho. Ótimo você falar isso. Não existe mais hoje em dia. Então, assim, deixou a caixinha bem feita e organizada na dentição decídua, no início da dentição de leite, melhor a gente falar assim. Na infância. Sim. Na adolescência, você tem pouca coisa para consertar. Você faz mais um alinhamento, um nivelamento, você vai mexer equilíbrio e estética, função estética. Tira aquele aparelho. Vai ver de novo. Mas antes as pessoas ficavam de aparelho até os seus 17, 18 anos, como eu fiquei. Sim. Mas não vejo essa necessidade. Tira, faz uma boa contenção. Explica para os pais, explica para o paciente, olha, você ainda está finalizando sua maturação óssea, seu crescimento, pode ser que um dentinho ou outro desalinhe no decorrer desse processo. Lá na frente, coloca ele na posição. Outra coisa que às vezes as pessoas pensam, doutora, eu já fiz tratamento ortodôntico, eu não vou fazer de novo. Gente, você é um ser vivo que está em constante mudança. Não é porque você fez um tratamento ortodôntico uma vez na vida que nunca mais você vai precisar de um. Nesse caso em específico, eu prefiro que os adolescentes finalizem essa fase já em contenção. E se for necessário na fase adulta, faz um tratamento rápido, faz um alinhamento de pequenos ajustes, faz alguma coisinha mais simples. Mas você tirando essa adolescência inteira de aparelho, você vai facilitar a higienização desse adolescente, que é uma fase mais complicada. Guerra campal. Então assim, mas eu vou segurar para que o dente não movimente nem um pouquinho até a fase adulta, mas a que preço? Porque às vezes ele não vai limpar direito, o dente vai manchar, você vai desenvolver cáries porque ele tem dificuldade de passar o fio dental, adolescente não tem muita vontade de passar o fio dental. Nem de tomar banho, e por baixo do aparelho, então, que você tem que ir com passa-fio, um aparelho tradicional. Sim. Então, assim, você vai trocar um risco por outro. E eu acho que, assim, o risco de você tirar um dentinho da posição e depois reposicionar num tempo muito curto, com uma maneira muito mais confortável, vale mais a pena. Sim. Então, assim, não se fica mais a vida inteira de aparelho. E é uma decisão que é sempre compartilhada, né, Anara? Tem muitas realidades. Tem crianças que são super maduras, tem adultos que, às vezes, não colaboram, são meio crianças. Então, essa decisão é sempre colocada. Os benefícios, os riscos, os malefícios, agora, de tudo que a gente conversou. Como que a gente vai fazer? E eu acho que essa clareza é uma característica bem importante. E a gente volta naquela parte de colocar o paciente como coadjuvante e corresponsável do seu próprio tratamento. Então, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo para isso. Não existe fórmula mágica e nem com alinhador. Que é o que todo mundo imagina, né? Como eu já expliquei para vocês. Não é uma varinha mágica. Exato. É um tratamento que exige disciplina e que exige dedicação. Como todos. Como todos. Todos. Isso mesmo. E pra gente fechar agora, assim, sei lá, me conta o que, depois de quase 25 anos de profissão que a gente vai fazer, né, o ano que vem, o que te faz acordar todo dia de manhã e ir pro consultório e falar assim, hoje eu vou ser
a melhor dentista para os meus pacientes? Ai, gente, eu sou sinceramente apaixonada pelo que eu faço. Uhum. Eu não me enxergo fazendo outra coisa. Uhum. Então, assim, eu realmente... Eu gosto de chegar em casa e rever o caso, estudar. Mandar pra amiga foto. Amiga, olha como ficou esse caso. Pensar o planejamento, sentar fazer reunião para ver como vai ficar. Então, assim, eu não me vejo feliz em outro cenário, em outra profissão. Então, até hoje, eu acho que o que leva ainda é a paixão pela odontologia, pelo trabalho mesmo. Obrigada. Dentista que gosta de dente. Dentista do dente. Nós temos outra dente. amiga, né, a Carla, e nós éramos, assim, as 3 juntas e na a gente escola. Fala que a gente era amiga do dente. Nós éramos as amigas do dente, porque nós 3 queríamos fazer odontologia. E a gente tem... No nosso círculo de amizades também, o Eric, né, outro amigo muito querido. Então, vocês imaginam que quando a gente não está no consultório, quando a gente está numa roda de amigos, nós somos maioria dentistas e continuamos falando de dentes. Os amigos que não são dentistas, eles já até não reclamam mais, eles já se acostumaram. Eles já até sabem. Eles falam assim, olha, eu tenho uma amiga, eu fiquei olhando, eu acho que eu vou indicar, eu acho que ela precisa, né? Eles já sabem até quase diagnosticar. A odontologia, hoje em dia, ela tá precisando um pouquinho disso, eu acho. Dentistas que façam com paixão. Então, assim, eu não imagino um cenário onde todo mundo queira ser um generalista. Sim. Um reabilitador. Sim. Mas eu espero, assim, o que eu acho que seria o melhor cenário? Se cada dentista, hoje em dia, dentro da sua área de atuação, dentro da área do que... Escolha realmente o que mais gosta. Sim. O que eu gosto de fazer? Qual é o meu talento? Sem Todo problemas. mundo tem um talento. Todo mundo tem um talento. Uhum. E um talento maior, um talento menor. Tem um gosto. Eu gosto mais disso, eu gosto menos daquela especialidade. Então, pega o teu talento, junta com o que você mais gosta e faz com paixão. Isso. Essa eu acho que é a receita do sucesso. Sim, porque existem muitos desafios, né? Nós temos consultórios. Você já trabalhou em clínicas grandes, clínicas que são redes de clínicas também, já teve uma franquia, então você já passou para o consultório particular de outra pessoa, por uma franquia, trabalhando numa franquia, dona de uma franquia. Então, é essa expertise, né, que eu acho que também complementa muito o seu talento, a sua paixão por fazer o que você gosta. E não faça outra coisa, porque você é minha dentista. E eu também acho que você... O seu talento é odontologia. Meu talento é odontologia. Eu tenho que ter o talento de administrar também, né? Porque hoje em dia você administra o seu talento. Mas o meu talento é odontologia. E é o meu amor tá ali. Então eu acho que essa é a receita do sucesso. Tem muito dentista começando aí na profissão, na jornada, e eu estimulo, porque eu acredito na profissão, eu acredito na beleza da profissão, eu acredito no sucesso da profissão, mas eu acho que a gente tem que somar esses fatores. Pega o teu talento, estuda, aprimora o teu talento, pega o que você mais gosta, escolhe o que você acha que você faz melhor, se aprofunda naquilo e faz com amor. Sim. Eu acho que quando você põe o amor dentro do que você se propõe a fazer como profissão, você tem um resultado muito bom. Você tem um resultado. Porque o dia a dia já cansa a gente, né? Sim. Porque você administra a sua casa, você administra o seu negócio, você gere sua empresa, e trata os pacientes. Sim. Então, assim, você tem que fazer alguma coisa que você tenha prazer, que você sorria no final do dia e fale assim, isso daqui me deixou feliz hoje. Então, eu acho que essa é a sequência. Dá pra ter sucesso fazendo o que gosta, se você colocar o amor ali, junto com o estudo e junto com a dedicação. Dá pra ter sucesso. E agora, se você me permitir, eu vou falar uma coisa que é meio íntima, nossa, assim, que nós duas fizemos a faculdade com muito esforço, com muita dificuldade financeira mesmo, né? Não foi fácil, não foi um caminho fácil. Não. As nossas famílias estavam passando por épocas muito difíceis. E que hoje em dia
eu só consigo olhar para trás e me encher de orgulho. Sim, Eu tenho orgulho da nossa caminhada. sim. Eu tenho orgulho, gratidão. E, Eu tenho muita... e às vezes lá no consultório, a gente para e olha uma para outra e fala assim, amiga, tudo que a gente tem foi odontologia. Foi a odontologia que deu. Foi odontologia. E a gente faria tudo de novo. Tudo. E a gente tem um caderninho lá de contas de padaria que a gente acerta e sempre tá lá. Prosperidade. E eu acho que isso que define. Eu tenho muito orgulho das profissionais que nós nos tornamos. Muito. Sempre, muito. Tudo que você falou aí de mim, eu repito tudo de você. Você é completa, você é ampla, você é clara, você é cativante com seus pacientes. E eu acho que isso faz é uma parte de um todo. Sim. Eu mas tenho esse muito podcast é orgulho pra falar de você. Não era pra gente chorar, mas a gente chorou. Então, eles não vão conseguir deixar a gente tão bonita assim quanto a gente pediu. Por culpa nossa, mas foi um papo muito legal. Eu acho que a gente tirou daí vários insights, várias informações importantes, informações corretas, porque o mundo está precisando de informações corretas, principalmente na área da saúde. Então, eu acho que assim, a gente ficaria aqui batendo papo infinitamente. Dá pra bater muito papo. Eu sabia que você ia gostar no final. E foi um prazer te ter aqui. Eu não vou deixar você cantar. E a gente vai terminar por aqui. Obrigada. Eu canto na próxima. Isso, na próxima. Obrigada, amiga. Obrigada, pessoal.